Leonardo Jardim, vamos de informação, porque Leonardo Jardim não fica no Cruzeiro para a próxima temporada, né? Então, o Cruzeiro informou já, ele já não tinha permanência garantida, né? Ele já tinha dúvida se ele gostaria de ficar no comando e depois da eliminação decidiu sair. O Cruzeiro informando aí, então, que o treinador não segue no comando técnico da equipe. Junto com ele, deixam também o clube os auxiliares José Barros, Antônio Vieira e Diogo Dias e agradece a dedicação, comprometimento, profissionalismo, deseja sucesso, enfim. Para o Cruzeiro, uma péssima notícia, né? Porque Leonardo Jardim ajeitou esse time do Cruzeiro de uma forma até surpreendente. Vamos debater isso já já, mas antes quero ir de informação, PVC. Tite é o nome da vez, reuniões, como é que estão essas conversas entre o Cruzeiro e o próximo treinador ou alvos para que assumam esse posto? A primeira informação, eu não consegui confirmar com o Cruzeiro. A primeira informação é que o Cruzeiro gostaria de ter o Tite, ou que o Tite é um nome provável para o Cruzeiro. A gente falou semana passada aqui, o Luiz Castro acertou com o Grêmio, e antes do Luiz Castro acertar com o Grêmio, a informação que circulava era que o Luiz Castro podia esperar o Cruzeiro ou o Corinthians para saber se o técnico derrotado seria dispensado ou pediria demissão e ia sobrar um espaço. Não deu tempo para isso, o Luiz Castro é o novo técnico do Grêmio. Parabéns ao Grêmio, o grande treinador Luiz Castro vai fazer um bom trabalho no Grêmio. Tem um cargo vago no Cruzeiro com a saída do Leonardo Jardim. O Cruzeiro pode querer o Tite, mas acho que tem uma negociação mais avançada com o Internacional. Eu atirei onde eu vi e acertei onde eu não vi. Acontece. Por quê? Porque, de fato, o Abel telefonou para o Tite. Eu disse aqui, o Abel telefonou para um treinador, eu não sei qual é o treinador. O que está se dizendo dentro do Beira-Rio é que só pode ter sido o Tite. Era o Tite. Tem a confirmação, o Abel telefonou para o Tite tem um convite. O que eu ouvi ontem foi que o Tite responde até terça e não hoje se ele vai para o Internacional ou se espera um clube da Europa. Então a prioridade do Tite ou é Internacional ou é Europa, não é o Cruzeiro. Claro que o Cruzeiro, no meio disso, pode fazer uma proposta mais tentadora para o Tite do que o Internacional. E o Tite não empenhou palavra com ninguém. Mas é uma questão financeira, porque em termos esportivos, pegar o Cruzeiro nesse momento é melhor do que pegar o Inter. Um time que está passando por uma turbulência política muito grande, o próprio presidente Alessandro Barcelos sendo colocado em xeque aí, né, pela oposição, pela própria torcida. E o Cruzeiro é um time que está na Libertadores ano que vem. O Tite não está apalavrado com o Internacional, o Tite não tem nenhum compromisso com o Internacional, a não ser o de responder se ele quer ou se ele não quer. Ele pode não querer porque tem proposta da Europa, ele pode não querer porque tem proposta do Cruzeiro melhor. Então a gente vai entender nos próximos 2 dias o que é que vai haver. Eu acho que o Tite vai para o Inter ou o Tite vai para a Europa. E ele tem esse mercado na Europa? Tem mercado secundário. Porque ele esperava abrir essas portas depois da Copa, com o desempenho do Brasil, as portas não se abriram da forma que ele esperava. Não está claro qual é a Europa, tá, Luísa? Porque, assim, Europa pode ser Rio Ave, em Portugal, Europa pode ser Krasnodar, na Rússia, Europa pode ser Fiorentina, na Itália, que está em último lugar no campeonato italiano. Tem um monte de possibilidades de Europa que pode aparecer. O que eu entendi, conversando com gente próxima ao Tite, é que o Tite não tem certeza se vale a pena pegar um time para reconstruir e correr o risco de se queimar no mercado que ele quer abrir. Entendi. Musetti, será que o Cruzeiro pode ter novos alvos, né? Já que o Tite, pelas informações que a gente tem, está mais próximo do Inter ou até do mercado europeu, ainda que secundário nesse momento. Dorival Júnior, né, tá empregado no Corinthians. Vamos ver, né, como é que vai ser a próxima temporada. Pesolano também, que está livre no mercado depois de deixar o futebol inglês, o Watford da Inglaterra. O Cruzeiro trabalha com outras possibilidades? Lu, eu ouvi que a prioridade é o Tite, mas que é considerado difícil porque o Tite ele prioriza a Europa. Teve uma questão do Besiktas recente que não avançou, já havia conversa com o Internacional. Além dele, Arthur Jorge, mas é difícil, rescisão alta no Al-Rayyan. O Pesolano, que é tratado como um nome mais simples, né? Tem uma história recente no Cruzeiro e está livre no mercado. E eu ouvi também sobre o Dorival Júnior. O Cruzeiro, se não avançar nas negociações essa semana, estaria
poderia esperar o Dorival na semana que vem. Se for campeão, acho que fica mais difícil que ele saia, mas o Dorival sabe das turbulências no Corinthians, o Fabinho Soldado também pode sair, e o Dorival poderia decidir por outro projeto, um ano desgastante, muitos problemas políticos no Corinthians. Então o Cruzeiro está atento na situação do Dorival, mas prioriza Tite e Arthur Jorge. O Tite é uma questão de perfil, deu uma entrevista recente falando que ele gostaria de ir para um clube que combinasse com as suas características, que tivesse fair play financeiro, então são vários crivos ali que o Tite decide. O Arthur Jorge, pela questão financeira, é bem difícil. Mas o Cruzeiro trabalha primeiro com o Tite e com o Arthur Jorge. Se essa coisa demorar, alongar, pode ser que na semana que vem se espere para uma conversa com o Dorival, e o Pesolano é tratado como um plano CD por conta da sua facilidade, por estar disponível no mercado. Se as principais opções não derem certo, o Cruzeiro pode negociar com o Pesolano como última opção. Tá aí, né? Informação completíssima para vocês, muitas possibilidades, né? Muitas conversas nesse momento, um leque aí de possibilidades que o Cruzeiro começa a trabalhar a partir de agora com a saída do Leonardo Jardim. Vamos para o break, que aí a gente já gasta aqui o nosso break, a gente vai para o intervalo, a gente continua falando sobre isso, porque tem vários pontos aqui. Dorival, será que pode sair do Corinthians? E o quanto, né, que vai fazer falta o Leonardo Jardim nesse time do Cruzeiro? Bora lá para o intervalo. Ô, meu pessoal, meus amores, meus chat lovers e chat haters, temos uma nova enquete, hein? Bora colocar a enquete no ar aí pra gente dar uma olhadinha para vocês votarem. É sobre a Copa do Brasil, a decisão da Copa do Brasil. Põe na tela aí, minha produção, o que será mais importante na final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians? Será que a qualidade dos elencos, os técnicos vão fazer a diferença? Dorival Júnior de um lado, Fernando Diniz do outro. Fator local, a força da torcida, a Fiel em Itaquera ou é a torcida do Vasco no Maracanã? Aliás, as duas torcidas estão dando um show, coisa linda de ver. Ou os protagonistas, jogadores protagonistas como Memphis, como Ryan. Para você, PVC, o que vai contar mais para essa final? Eu acho que os protagonistas. Os protagonistas? É. Tá bom, justo. O Ryan tá jogando mais que o Memphis. Tá mesmo. Ryan, que garoto, né? E para você, Mussete? Eu acho que também os protagonistas, Lu. E uma última informação, acabaram de me responder. O Matheus Bach e o Fábio Massaredia pediram as contas do Santos, tá? O Santos vai se posicionar em breve, o que é um bom indício de que o Tite já tem um novo clube ou está perto disso. Os dois pediram as contas hoje no Santos. O auxiliar Matheus Bach e o coordenador da preparação física, o Fábio Massaredia. Olha, informação importante do Mussete, hein? Então, o filho do Tite e o Fábio Massaredia, né? Os dois fazem parte aí da comissão, faziam, né? Até o Tite pedir o afastamento por questões de saúde mental. E então, eles estão deixando o Santos, o que é um sinal fortíssimo de que Tite está voltando, PVC. Uai! Tô pensando só. Você vai para onde, né? Ou pergunta se eles vão morar em Porto Alegre, em BH ou em algum outro lugar. Pergunta se tá de mudança para onde, hein, Mussete? Estou nessa. Se vai ser muita mala, pouca mala, vou perguntar aqui. Isso aí. Se for muita mala, é mais longe, né? Se for pouca mala, pode ser BH ou pode ser Porto Alegre, PVC. Da Belo Horizonte tem muita mala também. Os dois têm muita mala? Não, na Cidade do Galo tem muita mala. Na Cidade do Galo tem... Eu fico tentando entender o que você tá querendo Quem é o dizer. técnico do Atlético? Ah, tá, agora eu entendi. Agora. Demorou uns segundos aqui para cair. Mas enfim, eu tô brincando, tô de sacanagem. Eu acho... Cara, eu tô começando a me convencer que ele pode acertar com o Inter. Mas não tem uma informação certeira, a não ser... Tem uma informação certeira. Tem o convite e tem a promessa de resposta até terça-feira. Tem o Sam River, acho que ele é cruzeirense, hein? Obrigado, Gabigol. Agora eu vou ter que assistir a São Paulo e Deportivo de Los Andes. Ah, não, ele é São Paulino. A 10 mil metros de altitude, numa terça-feira à noite, com Sabino lançando no vazio. Voltamos. Eu achei o Superchat engraçado. O Sam River, que está por aqui com a gente. A gente estava no break, no intervalo, o Mussete trouxe uma informação importante, que Matheus Bach, auxiliar do Santos e filho do Tite, e Fábio Massaredia, preparador físico, né, do Tite, pediram desligamento do Santos. Ou seja, um indicativo muito forte de que vão se juntar ao Tite na comissão técnica, onde não sabemos. Mas, enfim, é isso. Certo, Lucas Mussete? Não é isto? É isso. Eu acabei de perguntar para as minhas fontes no Santos se eles disseram para onde vão, né?
Ou não, só pediram desligamento. E eu falei, será que é o Cruzeiro? Aí uma fonte minha no Santos respondeu, tem boa chance. Agora pergunta se é o Inter. Eu perguntei, foi minha resposta, ela não respondeu ainda. Bom, a gente traz a apuração em tempo real. Sim, é bom, não é, PVC? Quando a apuração vem em tempo real. É igual, eu gosto. Ó, a gente seguir de informação aqui, hein? Gabigol, hein, gente? Acabou virando vilão ontem, perdeu o pênalti, entrou só para bater pênalti, mas perdeu feio, né? De um jeito bem feio. Será que Gabigol e Tite no Cruzeiro cabe? Ou os dois juntos? Ou dois corpos não ocupam o mesmo espaço, hein, PVC? Eu acho que Gabigol no Cruzeiro são dois corpos que ocupam o mesmo lugar. Ocupam? Gabigol. Hã? Os dois, é um corpo só que não ocupam mais o mesmo lugar. No lugar nenhum não ocupa. O Gabigol está negociando com o Santos. Pois é. Nós vamos entender o que vai acontecer com o Gabigol, dependendo da escolha do técnico, mas o Gabigol, a chance dele ficar no Cruzeiro é muito pequena. E a passagem dele para o Cruzeiro foi muito ruim. E outro ponto, assim, ele bateu 8 pênaltis no Cruzeiro, perdeu 3. Sabe o que é mais incrível? O melhor momento do Gabigol no Cruzeiro foi um pênalti perdido contra o Flamengo. Que ele fez o gol no rebote. Pois é. Né? Sim. Ele bateu o pênalti, perdeu, voltou o rebote e ele fez o gol. Foi o único grande momento do Gabigol no Flamengo, no Cruzeiro. Foi um pênalti que ele perdeu e conseguiu converter no rebote. O clima para ele lá no Cruzeiro tá muito ruim, né? Inclusive a imagem dele lá no CT foi vandalizada, né? O pessoal pichou lá. Então, é um momento, uma situação complicada, um jogador no banco de reservas que não vive, né, nem, como eu falei aqui, não é nenhuma fase, nenhum momento, já 3 anos não consegue jogar bem, perde a chance de colocar o time numa decisão e tem um salário altíssimo, né? Os valores que a gente acompanha aí, perto de 3 milhões de reais. E aí, Mussete, será que Gabigol pode pintar no peixe uma troca, sai a comissão técnica do Tite para ir para a toca e chega o Gabigol? Ô Lu, acho que tem boas chances dele jogar no Santos porque há um interesse mútuo e acho que o Cruzeiro acabou entrando na operação de alguma forma depois dessa decisão. O Gabigol já tinha pedido para sair do Cruzeiro antes mesmo de perder esse pênalti. Agora é o Cruzeiro que pede para o Gabigol sair praticamente. Não imagino que haja mais clima, a torcida pegando no pé, ele é o principal vilão dessa eliminação. Os pênaltis estavam no pé dele, né? Era só converter como ele geralmente converte, não tanto no Cruzeiro, mas era só bater o pênalti decisivo como ele sempre gostou para o Cruzeiro avançar para a final. O Santos estava olhando essa decisão, imaginando que assim que o Cruzeiro fosse eliminado, se fosse eliminado contra o Corinthians, a negociação poderia começar hoje. E aí, no primeiro contato do Santos com o Pedrinho, lá da SAF do Cruzeiro, a resposta foi: não conseguimos pensar nisso agora, a gente vai definir um novo técnico e vamos perguntar para o novo técnico o que ele acha do Gabriel. Se for o Tite, não vai... Travou. Se for o Tite vai dizer... Se for o Tite, daqui a pouco o Mussete volta, hein? Enquanto isso, deixa eu registrar algumas das participações de vocês. O Alexandre Ribeiro aqui, santista, uma pena perder o Fábio Maceradian, é um excelente preparador físico. O Fábio, de fato, é uma referência, né? Marcos Alves fala que a força dos elencos que vai fazer a grande diferença. Ah, ele voltou. Mussete, só um segundo, só para eu dar uma informação, nada, né? Tô dando espaço para a galera aqui. JS Walter, não sei o nome. Um superchat. PVC, quando será a agenda do lançamento do seu livro? Quero sua assinatura. Eu vou tentar fazer no Rio e Janeiro agora. Porque foi em São Paulo esse fim de semana. Aliás, Eduardo Veixe, que estava aqui, estava lá, conversou comigo. E o Maicon por aqui também, ele é Flamengo, acredita muito que podem fazer história na quarta-feira, pedindo torcida para o Mengão. Claro, gente, futebol brasileiro a gente torce sempre. Mussete, você estava dando a informação, né, quando picotou. E ficou aquele suspense. Se o Tite for para o Cruzeiro, o Gabigol travou aí. Gostei do suspense, foi tudo calculado. Se o Tite for para o Cruzeiro, o Gabigol sai. Na apresentação do Gabigol no Cruzeiro, o Cruzeiro brincou institucionalmente sobre isso, né? O Pedrinho Lourenço falou, se fosse o Tite aqui, o Gabriel não vinha. O Gabriel riu com a situação. Não, se for um tal técnico, Mussete, se for um tal técnico que ninguém sabe quem é, sabe? Exato. Pois é, um suspense, um mistério. Então, se for o Tite, ainda maior a chance do Gabriel sair, mas o Cruzeiro pediu esse tempo ao Santos. Depois a gente vê isso, porque a gente está definindo um novo técnico. Vai que o Cruzeiro feche, sei lá, com o Arthur Jorge ou com o Pesolano e os caras façam questão
se o Gabigol fica. O próprio Dorival gosta muito do Gabriel, né? Tiveram boas parcerias ao longo da carreira. Mas a tendência é que o Gabriel, independentemente do novo treinador, saia e que o Cruzeiro esteja apenas esperando a prioridade, né? Que é gastar sua energia no novo treinador para depois negociar outras questões. O Santos está esfregando as mãos, entende que vai conseguir a contratação, mas precisa de um acordo financeiro com o Cruzeiro. Tem mais 3 anos de contrato, ele ganha 2,5 milhões por mês, então imagine como seria uma rescisão, não é algo fácil. O Santos entende que poderia rolar um acordo, seja envolvendo jogadores em troca ou que seria mais fácil um empréstimo. Então é isso que o Alexandre Matos, que tem boa relação com o Pedro da SAF do Cruzeiro, vai tentar nos próximos dias. O Gabriel quer o Santos quer o Gabriel, as famílias querem, né? A família do Gabriel mora em Santos. A Rafaela, que é a irmã do Neymar, mora com o Gabriel em Belo Horizonte, então as famílias já estão imaginando morarem juntas em Santos no ano que vem. Pois é, Mussete, para formar essa grande família, né? Neymar, Rafaela, Gabigol, um salário de quase 3 milhões de reais. Como é que o Santos vai fazer para pagar isso? Quanto será que o Gabigol está disposto a ceder? Isso não pode ser um entrave grande? Como que isso vai se desenrolar? Ô Lu, o Santos está fazendo uma conta de padaria para fechar com o Gabriel. Foi exatamente a resposta da minha fonte. A gente está liberando alguns jogadores para pagar o salário do Gabriel. O Santos apenas nesse final de ano libera mais de 1 milhão da folha com 4 jogadores que estavam emprestados e terminam os contratos. Luiz Felipe, Messias, Rodrigo Fernandes e Vinícius Balieiro. Eu acho que o torcedor do Santos nem vai lembrar, mas eles somados ganham 1 milhão e 100 mil por mês. O Tiquinho Soares ganha 1,5 milhão e o Santos está oferecendo ele para o mercado inteiro, tem conversa com o Botafogo, Curitiba deu uma sondada. Então, com esses jogadores que estão saindo, mais o Tiquinho, já seria o valor para pagar o Gabriel 2,5 milhões por mês. Pelo menos é o que ele ganha no Cruzeiro atualmente. Mas o ponto é, o Santos quer pagar 2,5 milhões para um jogador que não atua há 3 anos? Querer é forte, o Santos topa pagar. Já paga 1,5 milhão para o Tiquinho e está disposto a pagar isso para o Gabriel. O que eu ouvi foi, talvez a gente consiga diluir um pouco fazendo um contrato mais longo. Então, o total da operação seria seria o mesmo valor do Cruzeiro, mas a gente alonga um pouco esse contrato. Dá, sei lá, 2 milhões por mês e 3, 4 anos de contrato. Mas o Santos não vai fugir desse patamar de 2 milhões, entende que o Gabriel vale, que ele se recuperaria aqui. Vale lembrar que o Santos, mesmo com dificuldades financeiras, igualou o salário do Cruzeiro para o Gabriel no começo do ano, que já havia ali um acordo, um pré-contrato. O Gabriel balançou e não veio. O Gabriel mesmo admitiu isso em entrevista ao Podpah na época. O presidente Marcelo Teixeira falou sobre o caso. Então, o Marcelo Teixeira, voltando da Série B, já tinha oferecido esses 2,5 milhões para o Gabriel. E vai oferecer de novo agora, se ele quiser vir e se o Cruzeiro liberar. E lá se vai mais um dia. Só que desde a chegada do Gabigol deu problema, né? Porque a apresentação dele foi com o Clube da Esquina 2 e deu processo, porque ninguém pediu autorização para usar a música, a canção. E o Clube da Esquina 2 tem esse trecho que eu disse, lá se vai mais um dia. O que você quer dizer com isso, para ver se... E lá se vai mais um dia. O que lá se vai mais um dia? Cara, o Santos vai gastar mais uma grana que não tem, o Gabigol vai ganhar mais uma grana para não responder. Quer dizer, Obrigada. a não ser que mude. Tem coisa que é difícil de compreender. Né? Pode ser que o Gabigol se reabilite, né? Que volte a jogar um grande futebol, mas não é o cenário de agora, né? E o Santos com tantos problemas financeiros, um time que lutou para não cair, já tem uma dívida com o Neymar, que provavelmente nem vai pagar. Mussete, me corrija se eu estiver errada. 85 milhões e ainda vai pagar mais 3 milhões por mês para um jogador. Ah, gente, futebol brasileiro é complicado de entender algumas coisas, né? É complicado.